Bom dia! Bom dia, bom dia! Este é o dia que o Senhor fez para nós, portanto, nos alegremos nele. Começamos este dia louvando ao Senhor, né? Como é bom louvar ao Senhor, como é agradável exaltar o seu nome. Salmo 147. Tudo bem com vocês? Bom dia, Cleidinha. Bom dia, Amanda. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos refletir e buscar mais uma virtude, né? Nós vamos buscar mais uma virtude. Vamos fazer o nosso devocional, receber o nosso orvalho de hoje, né? Receber a nossa nutrição de hoje com mais uma virtude. São as virtudes que nos faz avançar, são as virtudes que nos faz viver a excelência do Senhor, e por isso nós estamos nessa temporada buscando virtude. Bom dia, Vivi. Bom dia, Dani. Bom dia, bom dia. Bom dia, Keia, querida. Bom dia, bom dia, bom dia. Coisa boa é estar diante do Senhor. Vamos dar uma pausa no louvor e vamos para a virtude de hoje. Nós estamos falando que virtude desde segunda-feira que nós estamos falando de virtude, e nós concluímos o quê? Que virtude nada mais é que o desenvolvimento de hábitos visando alcançar a excelência. Essa é a definição, né, de virtude. Então, como que eu adquiro uma virtude? É implantando hábitos. Então, diariamente eu vou fazer um pouquinho até que aquilo se estabeleça, até que aquilo faça parte de mim, né? E aí ontem, na terça-feira, nós entendemos que nós precisamos da virtude do conhecimento. Porque sem conhecimento nós não avançamos, né? Sem informação nós ficamos ali presos no mesmo lugar. É o conhecimento que nos faz ir adiante. Quando nós conhecemos o Senhor, nós crescemos. Quando nós temos o conhecimento, vamos colocar no quesito profissional, quanto mais eu aprendo, quanto mais eu conheço sobre a minha profissão, mais eu cresço, mais eu sou requisitado, mais eu sou reconhecido. E na minha vida espiritual e no meu relacionamento com Deus é a mesma coisa. Quanto mais eu adquiro conhecimento, mais eu vou crescendo e acessando patamares espirituais maiores, mais elevados. Nós lemos ontem que no Senhor está o mistério da sabedoria, o mistério do conhecimento. Então às vezes nós ficamos ali no raso, nos contentando com um pouquinho, e Deus tem abundância de conhecimento para nós. Então nós fomos encorajados ontem a buscar o conhecimento. Eu quero mais, Senhor. O que eu tenho não é o suficiente, o que eu conheço não é o suficiente. Eu quero entrar num outro nível espiritual, num novo nível profissional, num novo nível de relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. Me ensina, eu estou disponível a adquirir conhecimento. Então essa sede, essa fome por conhecimento. Como que eu faço isso, né? Como que eu adquiro conhecimento? Separando um tempo do seu dia para a leitura da palavra. Quando a gente fala de conhecimento, a gente fala de absorver informação. Então comece ali separando 5 minutos do seu dia, leia um versículo, né? Leia ali um versículo até que você entenda esse versículo. E o conhecimento, ele não vem pelo excesso de leitura. Quanto mais eu leio, não, vem pelo entendimento do que eu estou lendo. Então você pode se debruçar naquele versículo por uma semana, até que você adquira o conhecimento que ali está escondido. A palavra do Senhor, ela é viva. Então todos os dias ela se renova, ela tem uma informação nova para nós todos os dias. Então eu posso pegar um versículo e ficar me alimentando dele, até que eu consiga extrair dele o máximo de conhecimento que eu sou capaz. E aí hoje nós vamos falar de uma outra virtude. Qual que é? A moderação. Essa virtude,
ela é a virtude essencial para o nosso desenvolvimento espiritual, profissional, como pessoa, como mãe, como o que você quer se desenvolver, em que você quer crescer. A moderação, ela é a virtude necessária. Então, o que é moderação, gente? Moderação, ela é uma qualidade que me dá a condição de analisar e de evitar excessos. Sabe qual é o nosso problema? A gente sempre está se entregando em algo demais. Você já percebeu isso? Que às vezes você se debruça em algo, se preocupa demais, né? Às vezes você tá vivendo, a gente mergulha em coisas de uma maneira excessiva e aí a gente coloca a nossa atenção todinha no lugar e o outro lugar fica descoberto. Então, qual que é a ideia, né, de nós adquirirmos moderação para as nossas vidas? É nós aprendermos a governar todas as áreas das nossas vidas. Então, a moderação do latim, essa palavra, ela deriva do latim, né? Então, qual é o significado? Qual é o significado que essa palavra carrega? Significa regular, governar. Então, quando eu governo uma coisa, eu coloco a minha atenção em tudo, né? Eu olho assim de longe, de fora e falo assim, ali precisa de atenção, ali precisa de ajuste, ali precisa, né, de um toque. Eu vou ajustando tudo. Aquele que tem moderação, ele consegue ter equilíbrio. Quem não consegue ter moderação, se joga em uma única coisa. E esse é o maior perigo para as nossas vidas. Por que muitas vezes nós somos destruídos, nós somos paralisados, nós somos desencorajados a continuar? Porque a nossa atenção, ela fica numa coisa só e todo o resto está descoberto. Olha que interessante esse versículo que está aqui em Provérbios, né? Nós fizemos a maratona de Provérbios, lembra que nós fizemos a maratona? Todas as lives ficaram gravadas da maratona do saber viver, e tá em Provérbios 25, 28. A gente vai ler, refletir sobre essa palavra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Uma pessoa que não sabe se dominar, ela não tem moderação. Sabe aquela pessoa que, né? Eu sou um pouco, esse é das virtudes que eu tenho buscado todos os dias, porque há uma dificuldade, vou falar de mim agora, tá? Há uma dificuldade de eu entender que existe o 40, o 50, ou eu tô no 8, ou eu tô no 80. Você também é assim? Ou eu não entrego nada, ou eu entrego tudo. Eu não consigo trabalhar com o meio termo. Quando você não entrega nada, você é ineficaz, né? Eu não vou me comprometer, eu não vou colocar minhas mãos, eu não vou falar mais nada. Você se esquiva. Quando você entrega tudo, você mergulha naquilo e você se torna cego, porque você só tá olhando para uma coisa. E todo o resto, ele fica descoberto. Quando algo vem diante de nós e nós nos lançamos em preocupação sobre isso, nós ficamos totalmente focados em uma coisa e todo o resto fica descoberto. E aí o que o Salomão o sábio está dizendo aqui? Como uma cidade, como que funcionava antes, né? Antes, cada povo, ele tinha que cercar a sua cidade, para que o inimigo, o vizinho, não entrasse e não saqueasse. Então, como que era? Eu tenho aqui, eu sou aqui do meu povo, de uma família construía-se um povo, né? Então, eu tô aqui com o meu povo, então o que eu vou fazer? Para que ninguém me roube, para que ninguém me saqueie, para que ninguém me destrua, o que eu vou fazer? Vou cercar a minha cidade. Não é assim que a gente faz na nossa casa hoje? Ninguém deixa a sua casa exposta, aberta. A gente coloca um muro ali, uma porta ali, para evitar o quê? O ladrão, o saqueador. Porque se eu deixar o meu portão aberto e ninguém olhando, vai entrar alguém ali e vai me roubar. Não é assim ainda hoje? A gente pega a nossa casa, a gente não deixa com o murinho baixo mais. Os muros são altos, né? Os portões são altos, estão sempre trancados. E isso evita que alguém invada a minha casa e roube o que é meu.
Quando eu não tenho moderação, é como se eu fechasse o portão social da minha casa e deixasse o portão da garagem aberta. Adiantou muito, né? Eu tranquei o portão social. Ninguém vai entrar pelo portão social, mas o portão da garagem está aberta. O meu olhar, aquele que não tem moderação, o seu olhar fica apenas em um lugar. E ele deixa todo o resto descoberto. Por isso que aqui o sábio está dizendo: aquele que não sabe se dominar, aquele que não sabe se controlar, aquele que não é moderado, aquele que não tem equilíbrio, ele é como uma cidade sem muros. É fácil acessá-lo, é fácil destruí-lo. Por quê? Porque ele só tem um olhar para uma coisa. Adianta muito você trancar a porta da sua casa se a sua janela está quebrada, se você não tem portão, se você não tem um muro? Você acha que adianta? Você está exposto. Não é isso? A gente fica exposto. Então, quando eu coloco a minha atenção focada em apenas um lugar, eu deixo todas as outras áreas da minha vida exposta. Já viu aquela pessoa que quando ela tem uma amizade, ela esquece de todas as outras? Quando ela entra no relacionamento, ela não tem mais amigos, ela se afasta da família, né? Não sabe dividir a tua atenção com os amigos, no relacionamento e com a família. Aí quando não dá certo o relacionamento, tá sem família, tá sem amigos. Já viu gente assim? Porque colocou toda a sua atenção em uma única coisa. E aí quando aquilo se dissolve, porque nada que você tem um mergulho intenso, ele sobrevive porque se sufoca. Imagina você pegar toda a água que você tem e jogar em uma planta só. Você vai sufocar, né? E aí quando aquele relacionamento se dissolve, a pessoa tá sozinha, porque ela se afastou dos amigos, se afastou da família, deixou o trabalho, deixou a sua vida por uma coisa só. A moderação, ela nos traz esse equilíbrio. Dá uma pausa aqui, dá oi pra galera. Vanessa, querida, Dea, Sheilinha, Sol, Pamela, saudade de você também, Pam. Faz tempo que você não aparece em nosso meio. Seja bem-vinda de volta. E a moderação nos dá esse equilíbrio. Você já viu pessoas que só trabalham? Né? Pessoas que só têm tempo. Não, agora é o momento da minha carreira. Esse momento da carreira passou 10, 15, 20 anos e a pessoa só trabalha. Aí não viu o filho crescer, não conseguiu conviver com a família, não conseguiu ter amigos porque só foca no trabalho. Ou então aquela pessoa que teve um filho, né, e nossa, meu sonho é ser mãe, teve um filho e esquece do relacionamento, esquece, né? Ou então o recém-nascido tem mais 3 filhos, mas ela só dá atenção para aquele que nasceu agora, esquece os demais. Você vai dando o quê? Permissão para o inimigo entrar e destruir sua vida. Pessoas que não têm domínio próprio, né? A moderação, ela caminha com o domínio próprio. Né? Então assim, eu vou ser moderado em tudo, vou ser moderado nos meus sentimentos, não vou deixar a minha mente ser levada por um sentimento só, né? Eu não vou deixar a minha mente ser levada por um pensamento só. Sabe aquela coisa de você ficar preocupada com aquilo e ficar martelando na sua mente de noite aquela preocupação, né? Você não consegue ter paz mais porque você fica pensando naquilo a noite toda. Faltou moderação. E aí abriu-se a porta para outros problemas entrar e você não vê. Eu até comentei isso ontem com uma pessoa. Você já percebeu que geralmente, né, no carnaval acontece muitas coisas na política, na economia que a gente não vê. Por quê? Porque toda a mídia tá focada, né? Tá focada nas festas do carnaval. E aí tem aprovação, desaprovação, entra lei, sai lei, e a população não está atenta com o que está acontecendo, porque a atenção de todo mundo tá pra festa do carnaval. Você já ouviu isso, né? Depois que acaba as festas, lembra do Covid? O Covid entrou já na época do carnaval, mas ninguém falava disso, porque tava todo mundo na festa, todo mundo focado naquilo, pensando só naquilo. Aí depois que se passou as festas, aí veio a pandemia, e aí, nossa, aconteceu um surto de repente. Não foi de repente, já estava entrando, já estava vindo, mas ninguém deu atenção porque todo mundo olhava para o mesmo lugar.
Às vezes nós tratamos a nossa vida como um carnaval, né? Coloca toda a sua atenção, faz aquela alegoria, aquela fantasia, a gente cria imagens para uma coisa que está acontecendo. E aí damos espaço para o inimigo fazer festa em outras áreas. Quando você se entrega para o sentimento, um sentimento, ou alegria, você fica eufórico todos os dias, ou muito triste, você se joga na tristeza, tudo está acontecendo ao seu redor, mas você não vê. E aí quando eu trago para minha vida a moderação, o que eu vou fazer? Eu vou sentar e vou olhar a minha vida, como que tá? Né? Lembra da balança da justiça que nós falamos? Como que tá? Eu tô dando atenção para minha família, eu tô dando atenção para o meu ministério, eu tô dando atenção para o meu desenvolvimento como pessoa. Como que estão as coisas? Qual é a instrução de Paulo para Timóteo? Ele fala assim: Timóteo, o Senhor, ele não te deu espírito de temor, ou seja, de covardia, né? De timidez, mas de ousadia. E também um dos atributos do Senhor para nós, né, é a moderação. Não podemos ser demais em nada, até na religião, né? Aquela pessoa que fica bitolada, eu já fui essa pessoa também. E você fica bitolada, e você vai, e você faz, e você se entrega. Não, é o meu ministério, o Senhor é em primeiro lugar, aí você entrega tudo. E aí quando você olha para trás, tá tudo destruído. A família tá destruída, a vida profissional tá destruída, a vida financeira tá destruída, porque houve um excesso de entrega. Vem Paulo e diz para Timóteo: não, Timóteo, não é excesso, é equilíbrio. Não é entrega demais, é moderação. Cuida de tudo, governa todas as áreas da sua vida, olha para cada área da sua vida, porque se você não cuidar de cada área da sua vida, vai ter uma porta queimada, vai ter um muro queimado, derrubado ali. Sabe o que vai acontecer? É por lá que o inimigo entra. Você já viu pessoas que é muito bem sucedido financeiramente, mas todo o resto da sua vida é destruída? Já viu alguém que, nossa, como Deus usa aquela pessoa, como ela é mulher de Deus, nossa, ela levanta, ela faz live todos os dias, é incrível, e o resto da vida dela tá como? Então nós temos que ter equilíbrio. Eu faço aqui, mas também eu dou atenção ali, mas também eu ajusto ali, e eu vou ser o quê? Moderada. A moderação nos tira do excesso. Quando nós estamos excessivamente focados em algo, nós temos que ter uma alerta. Temos que ter uma alerta. Então, a virtude da moderação nos faz olhar para cada área das nossas vidas e não perder nada. Você já fez um questionamento, né? Mas eu entreguei tanto. Mas eu fiz tanto. Olha o que eu estou colhendo. Fez tudo num lugar só. Colocou todas as suas sementes numa única terra. Tem um princípio, né, no mundo do investidor, que você não deve pegar todo o seu capital e investir num único lugar. Não é inteligente um investidor pegar todo o seu dinheiro e depositar num único fundo de investimento, num único clube de investimento, numa única ação. Não é inteligente. Por quê? Porque se der ruim, se cair as ações daquele clube, ele vai perder tudo. Qual que é o princípio do investidor? Coloca um pouquinho em cada coisa. Coloca um pouquinho renda fixa, coloca um pouquinho renda variável, coloca um pouquinho, e ele vai distribuindo os seus recursos. Porque se aqui, esse investimento que eu fiz aqui cair, o outro alavanca. E aí eu vou ter sempre o equilíbrio. A nossa vida tem que ser da mesma maneira. Eu não entrego tudo que eu tenho em uma coisa só. Porque nada é estável. Não é? Nada é estável. Um dia eu estou muito bem profissionalmente, daqui a pouco dá um problema na empresa, dá ruim alguma coisa, ou então eu não me canso, eu me estresso e eu não vou ter mais aquilo. Aquilo ali que eu colocava, não vou ter. E aí, o que eu vou fazer com o resto? Né? Eu não posso colocar toda a minha energia nos filhos, porque eles vão crescer. E aí, o que eu vou fazer depois que eles estiverem crescidos e eles não forem mais dependentes de mim? Eu não posso colocar toda a minha atenção no meu marido, porque ele pode
embora ele pode morrer, ele pode... Enfim, e aí eu vou fazer o que da minha vida? A única coisa que eu vou agir sem moderação, a única entrega que não há moderação, que não deve haver moderação, é a entrega ao Senhor, né? Porque nele eu posso me lançar por inteiro. No Senhor eu posso me lançar por inteiro, porque eu nunca vou ser frustrada. O Senhor, ele sempre, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu me derramo, mais ele me satisfaz. Fora o Senhor, nada mais deve ser colocado além da medida. Como que eu faço, Fê? Senta todos os dias, ou não, melhor sentar não, se ajoelha todas as noites na sua oração matinal. Ajoelha-se todas as noites na sua oração matinal, ó. Ajoelha-se todas as noites na sua oração da noite, na sua oração noturna. E fala, Senhor, como foi o meu dia? Será que eu consegui colocar uma semente em cada área da minha vida? Eu consegui trabalhar com equilíbrio? Olha para os seus pensamentos. Aonde está focado os seus pensamentos? O inimigo, ele é sujo. Lembra que eu falei pra vocês que naquela época, lá do passado, né? O que as pessoas faziam? Cercavam as suas cidades para que o inimigo não entrasse? Porque uma brechinha que eles deixavam assim, ó, desse tamanho, alguém já entrava ali e quebrava aquele muro e dava um jeito de entrar e destruir. O inimigo é a mesma coisa. Quando eu deixo áreas da minha vida sem a minha atenção, sem o meu olhar, o que acontece? É por ali que o inimigo vai entrar. Nossa, mas essa mulher, ela é incrível, ela ora todos os dias. Essa mulher, ela vai pra igreja todos os dias. Essa mulher, ela prega todos os dias. Não vou tocar na família dela. Se essa mulher não der atenção para sua casa, o inimigo vai entrar. Se essa mulher não der atenção para os seus filhos, o inimigo vai entrar. Então, o meu olhar, uma pessoa moderada, ela vai se entregar para tudo um pouquinho. E ali ela vai cercar, ela vai ser como uma cidade cercada. O inimigo não vai ter espaço. E eu só consigo fazer isso através do Espírito Santo. Porque a tendência natural do ser humano é realmente se jogar. Aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está esperando, aquilo que nós estamos envolvidos, é natural. A gente tem uma atenção redobrada sobre aquilo. E a sinalização do Espírito é que vai nos ajudar a identificar aonde está demais. Né? Aonde você está se jogando demais? Aonde você está demais? Né? O excesso, ele traz um desequilíbrio. E aonde tem desequilíbrio, tem ali uma atuação, uma facilidade para a atuação do inimigo e um pecado. Às vezes, olha como isso é interessante, né? O que eu coloco muito a minha atenção, subentende-se que eu estou, é o lugar onde eu adoro, é o lugar onde eu me prostro, é o lugar onde eu me rendo, esse lugar me tem. Sabe? O lugar onde você coloca toda a sua atenção é o lugar que te domina. E quando eu sou dominado por algo ou por alguém, eu fico o quê? Vulnerável, exposto, fragilizado. Então o meu encorajamento a você é que você pare e reflita. Aonde você tem entregue, aonde você tem colocado a sua atenção. Né? Olhe aonde você tem colocado a sua atenção. Aonde você tem ficado muito preso. Aonde você tem negligenciado. Quais são as áreas que você tem se recusado a olhar. Tem vezes que nós nos recusamos a olhar para algumas áreas das nossas vidas. Porque consertar dá trabalho. Arrumar dá trabalho. Vai arrumar o guarda-roupa. Esses dias eu fui pegar pra arrumar o guarda-roupa. Fiquei o sábado inteiro arrumando esse tal desse guarda-roupa. Porque você tira tudo e pra você colocar de novo tudo no lugar dá trabalho, dá vontade de desistir, né? Fala assim, ai, por que, Senhor? Eu fui mexer nisso. Mas aonde eu não coloco a minha atenção, o lugar que eu não ocupo, o inimigo vai ocupar. O lugar que eu não ocupo, alguém vai ocupar. Será que tem alguém ocupando, alguma coisa ocupando o lugar que você deveria ocupar? Será que tem alguém governando o lugar que você deveria governar? Será que tem alguém governando o lugar que eu deveria governar? Será que são as minhas emoções que me governam?
Será que são os meus impulsos que me governam? Né? Será que são... Quem está me governando? Sou eu que governo as coisas ou alguma coisa me governa? A moderação vem para nós olharmos e colocarmos as coisas no lugar de maneira equilibrada. E junto com a moderação vem o domínio próprio. Não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. A tristeza não vai me dominar. A compulsão não vai me dominar. O trabalho não vai me dominar. A religião não vai me dominar. O meu filho não vai me dominar. O meu relacionamento não vai me dominar. Mas eu vou governar com equilíbrio sobre todas essas coisas. A Dani colocou assim: eu tento esse equilíbrio em todas as áreas. É isso que nós precisamos. O equilíbrio para todas as áreas das nossas vidas. Porque é muito comum a gente se entregar muito a uma coisa e depois ficar frustrado, porque o retorno nunca vai ser igual. Né? Não tem como você pegar um montoado de semente, 1 quilo de semente, e jogar esse 1 quilo de semente em meio metro de terra. Você vai desperdiçar semente. Não vai nascer tudo, entende? Quando você coloca tudo que você tem num único lugar, não vai nascer tudo que você deseja. Porque é impossível meio metro de terra nascer 500 árvores, é impossível. Então amplie as estacas da sua tenda, coloque os seus olhos em cada área da sua vida, pegue o seu caderninho de oração e escreve lá todas as áreas da sua vida e pede para o Senhor te dar condições de se dedicar a cada uma delas de forma moderada. Você vê que a direção do apóstolo é para um discípulo. Ele está discipulando Timóteo. Ele está orientando Timóteo, inclusive em relação ao seu ministério. Inclusive em relação à sua entrega ao Senhor. E ele diz, entrega ao Senhor no sentido de obra, né? Porque a nossa entrega ao Senhor, ela é sem moderação, ela é completa. Mas a instrução de Paulo para Timóteo é sobre o ministério. Ó Timóteo, faz assim. Ó Timóteo, permanece assim. E uma das orientações principais que ele dá é equilíbrio, moderação. Olha para tudo, Timóteo. Preste atenção em tudo, Timóteo. Não se dedique a uma única coisa. Esteja sempre equilibrado, porque o equilíbrio agrada ao Senhor. Né? O caos, quando eu coloco tudo, a minha atenção num único lugar. Imagina você, né? Só arruma o quarto. Já pensou? 10 anos, só arrumando o quarto. Como que você acha que vai ficar o resto da casa? Né? Como que vai ficar o resto da casa se você só se preocupa em arrumar o quarto? Vai ficar em total desequilíbrio, em total desorganização. Então olhe para cada cômodo da sua vida e coloque a sua vida em ordem com moderação. Que o Senhor nos ajude a sair do 8 e também a sair do 80. E entender que entre o 8 e o 80 existe o 40, existe o 50, existe o 60. Tem época sim que a nossa atenção, que nós precisamos colocar nossa atenção mais em alguma coisa. Mas é 60, é 50, né? Não é 100. Existe momento que a gente precisa dar um passo para trás. Sim, porque há tempo de se aproximar e há um tempo de se recuar. Tá lá em Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, mas não abandonar. Quando a gente fica desgostoso com alguma coisa, o que a gente faz? A gente abandona. Ou eu falo muito, ou eu não falo mais nada. Não é? Então que o Senhor nos ajude a viver a balança. É isso mesmo, Dani, a balança, o equilíbrio, para que possamos ser bem-sucedidos em todas as coisas. Que essa virtude se estabeleça em nós, em nome de Jesus. E não é algo que virá de nós, é dom de Deus. Por isso, te aconselho sim a olhar para cada área da sua vida e pedir ajuda ao Espírito Santo, porque é Ele que nos ajuda naquilo que nós não conseguimos. Um beijo, Deus abençoe, tenha uma ótima quarta-feira e até amanhã às 7h01. Deus abençoe, amo vocês.